Há quase 3 anos atrás, Hum. o marido da minha sobrinha, ele tirou a própria vida, tá. Então isso é o que eu vou contar agora para você que aconteceu, mas eu não tinha entendido lá atrás. A gente estava na minha igreja num jejum de Daniel, Uhum. então a gente tinha um grupo ali onde a gente colocava: "Ó, pode comer isso, não pode comer Uhum. aquilo, tal". E naquela madrugada, eu estava deitada, meu marido ele dorme muito cedo e às vezes ele vai para a sala quando ele acorda de madrugada. Eu estava sozinha, o meu celular tocou o alarme. E eu sempre falo que eu sou analfabeta digital, eu não sou de ficar Sei. mexendo. Eu não sabia nem onde era tal do alarme, tá. Aí ele tocou no banheiro, que eu deixava no banheiro, eu fui lá e apertei ela no xizinho que tinha, Uhum. desliguei, fui deitar. Nisso tocou de novo. Falei: "Ah não, meu Deus, isso aqui vai ficar a vida inteira agora, a noite inteira tocando isso aí". Fui lá, fucei, 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 achei onde era o tal do alarme e Sim. desarmei, e fui deitar. No que eu acabei de deitar, o alarme tocava dentro do meu quarto, sabe aquele de sirene mesmo? Sim, Mas sim. dentro do meu quarto, aí eu abri a janela, no meu quintal tocava aquela sirene, aquela coisa toda. Eu falei: "Meu Deus, o Nossa. que tá acontecendo?" Aí eu falei: "Entendi", Sim. "Entendi". Aí ajoelhei no chão e comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar e comecei a lembrar das pessoas da Uhum. família, e tal. Sim. Meu irmão tinha ficado doente, falei: "Senhor, se for ele, o Senhor livre". Fui falando o nome dos meus sobrinhos, tal, "Em nome de Jesus, que o Senhor livre, é livre". Aí acabei de orar, deitei, aí que veio, aí os demônios vieram todos pra cima de mim. Eu não dormia, parece que meu quarto estava lotado, Meu parece que tá cheio Deus. de e eu não dormia e mexia daqui, mexia dali, eu olhei pra porta, eu vi uma moça que fazia muito tempo que eu não via. Falei: "Que ela tá fazendo aqui?". Falei: Que tá acontecendo?". Falei: "Quer saber, senhor? Não vou mais nem dormir, pelo amor de Deus". Aí levantei, mandei no grupo que a gente estava em jejum, Sim. falei: "Gente, orem, porque o diabo tá furioso". Eu falei: "Eu não sei o que tá acontecendo, já orei, mas vocês orem também". Quando foi 12:30, minha irmã mais nova ligou, falando do acontecido do meu sobrinho. Sim. Aí eu fiquei muito mal, porque eu falei assim: "Senhor", eu falei: "Por que que o senhor me acordou? Era pra salvar a vida dele?". Eu falei: "Por que que não salvou?". Sabe, eu falei: "Por que eu tinha que ter ficado mais Sim, tempo sim, orando? O que que sim. eu tinha que ter feito, Senhor?". Aí eu fiquei meses, sabe, tipo, me culpando, de falar: Queria "Nossa, tomar se eu responsabilidade tivesse daquilo, ficado né. mais tempo, Sim. talvez o senhor tinha me mostrado ele mesmo, eu teria ido na casa dele, Sim. eu teria falado para a esposa". E fiquei. E Deus não me dava essa resposta, entendeu? Aí quando foi um mês atrás, mais ou menos, a gente estava numa reunião de célula, e uma irmã começou a contar que ela tinha visto um menino, ela é professora, na sala dela. E aí a hora que ela foi sair, a coordenadora foi trancar o portão e falou assim, ela falou: "E o menino que está lá dentro?". Aí a coordenadora falou: "Que menino? Não tem menino lá não", só ela que tinha visto. Sim. E desse assunto acabou saindo no assunto desse meu sobrinho. Aí acabou a célula, fui arrumar a casa, que sempre, né, fica pra gente Sim, arrumar, sim. e aí eu fui orar. No que eu orei, falei para Deus de novo: "Senhor, essa história, para alguém falando desse assunto, e o senhor não vai me falar por que que o senhor Quero me seu acordou? sobrinho É, sim. porque o senhor me acordou e eu não consegui salvar o menino", né, e fui deitar. No que eu fui deitar lá, fiquei falando com Deus, já era umas 2 horas da manhã, falei: "Senhor, só quando chegar na glória, o senhor vai me falar por que que o senhor me acordou e não Sim. salvou o menino". Aí o Espírito Santo falou assim: "Quem falou que você não salvou?". Falei: "Como assim?". "Você salvou 3 vidas, a esposa e os 2 filhos. Ele ia matar os 3 e depois ele ia se matar". Falei: "O senhor tá de brincadeira comigo?". Aí eu levantei e comecei a chorar, chorar, orar, porque eu imaginava a cena. Sim, tá bom. Imaginava a cena, minha Aham. irmã, falei: "Minha irmã ia morrer junto", porque era a filha dela, os 2 netos. Tá, mas qual foi a causa, o que aconteceu ali? Então, É aí para as deixa pessoas entender, a tá. causa, assim, ele Não, foi problema financeiro, tá, tá. espera aí, A qual foi gente a história porque o seu sobrinho morreu? O que aconteceu? Foi dentro de casa? Ele se Foi na enforcou dentro de assim, no Espera aí, quem estava na casa? só ele e um filho dormindo. O Não, pai. mas espera aí, deixa eu te contar, Ah, tá bom. deixa eu te contar. Ok, Eh, tá, Deixa eu te contar. tá. Quando eu fui conversar com a minha sobrinha, Hum. tudo, ela falou assim: "Tia, ele passou a madrugada inteira acordado, ele não dormia". Então, eles estavam todos de férias, ele estava de férias, ia voltar no outro dia para o trabalho e as Uhum. crianças de férias da escola, acho que foi em julho, Que assim. era o pai que tá de É, férias, é. tá, ok. E aí o menino dela estava na sala, então ele via o pai vir e voltar, nesse horário que eu estava orando, Ah, entendeu. Então sim, ele sim. vinha
Provavelmente ele via que o menino estava acordado Sim. e voltava. Então, Ah. nesse momento, ele pensava em fazer isso. Mas eu vou te contar por que a gente Ok. tem certeza. Sim. E aí, minhas sobrinhas, que quando acordou, ela é psicóloga, ela foi atender, foi fazer alguma coisa assim, e levou a menina. E ficou o menino dormindo. Sim. E nesse momento ele vai lá e se enforca no condicionador. O pai. Condicionado, E aí, então, ficou aquelas dúvidas, tudo. Aí a gente foi saber que ele tinha feito uma aplicação errada, perdeu muito dinheiro. Então, foi coisa assim, Sim. que não precisava, né? Mas ele estava Na com cabeça. depressão, ele estava com muito problema. Então, a pessoa não consegue entender que vai resolver. E aí, quando o senhor me mostra isso, eu falei, eu preciso falar com a minha sobrinha, porque se faz sentido isso. Aí eu chamei minha sobrinha lá em casa e contei para ela. Falei, olha, você lembra a história do alarme? Ela lembra que eu contei naquela época. Eu falei, mas a revelação que Deus me deu agora, eu falei, foi de que ele ia tirar a vida de vocês também. Eu falei, faz sentido para você? Ela falou, faz muito sentido, tia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque uma semana antes, ele já estava na igreja com ela, Sim. ele estava assumindo liderança de casais, né? Sim. Ela falou assim, a gente estava numa reunião de casais e havia acontecido lá na nossa cidade o caso de um rapaz, ele também com problemas de dívidas, ele matou o filho, matou a esposa e se matou. Meu Deus. E surgiu esse assunto nessa reunião. Sim. Alguém falou, a gente precisa orar para que o diabo não tome conta das Sim. famílias, tal. Diz que todo mundo falou, ele foi o único que ficou do lado do rapaz. Diz que ele falou assim para gente, vocês precisam entender, ele matou a família porque ele não queria que eles ficassem sofrendo, entendeu? Meu Deus. Então eu já estava com pensamento. Ela falou, tia, ele já estava com esse pensamento. Porque ele foi o único que defendeu. Sim. Todo mundo falou, você tá doido? Onde você viu? Não, vocês não entendem. A pessoa morre e vai deixar os filhos sofrendo, a esposa sofrendo, né? Então, uma Sim. semana antes, ele falou. Então, por isso que a gente, sim, teve certeza que a revelação que o Senhor me deu era verdadeira, tá? Então, Inclusive, ela falou, tia, eu conto para os meus filhos, não conto. Eu falei, olha, eu não contaria. Mas ela falou, não, eu quero contar para eles saberem de como Deus livrou a nossa família, como Deus foi bom com a gente. sim, Falei, então, mas você explica para eles que ele estava doente. Que ele não ia fazer por maldade, não era porque ele é ruim, porque realmente ele estava doente, né? Sim, sim. Então, assim, a gente vê que Deus, ele ainda fala, ele ainda mostra, ele ainda revela, só que a gente precisa estar aberto para isso. Sim. E aí, então, com tudo isso, eu falei assim, gente, dos cursos que eu andei fazendo, eu falei, eu preciso passar para a minha equipe, que eu sou líder da intercessão. Aí eu peguei a minha equipe e falei, olha, eu vou preparar vocês, e se vocês acharem que seria bom, a gente passa para a igreja também. E foi onde que, na preparação desse seminário, as curas começaram a acontecer dentro da minha equipe, entendeu? Sim. Aconteceu com essa menina que tinha um fluxo de sangue há 24 anos, desde que ela menstruou pela primeira vez, a menstruação dela só regulava com remédio. Sem remédio, ela fala que era constante, essa hemorragia. Depois ela tem um laudo médico, ela foi ao médico, ela foi curada realmente, né? E uma outra pessoa tinha um problema muito sério de relacionamento com a mãe disse que odiava ela e não aceitava de jeito nenhum. Na segunda semana, que eu fiz com eles por semana, né? O seminário é num dia, 2 dias, 3 dias. Mas ali com eles eu fui fazendo cada semana. A mãe ligou para ela e falou, filha, nossa, eu tô com uma saudade de você, eu preciso te ver. A mãe que não podia nem ver a filha na frente. Deus, olha, Deus ali restaurou. A gente foi vendo, então, Deus movendo ali já na nossa equipe. Falei, então vamos passar para a igreja. Aí a gente fez inscrição, tudo certinho. Aí começaram os testemunhos, né? Uma irmã, ela está na chamada do nosso seminário, ela conta no testemunho dela, que ela foi curada do coração também, tem laudo. Não é nada assim que a pessoa, tô curada, jogou remédio fora, né? Não, é tudo ali mostrado pela medicina. E um dos casos muito sérios que nós tivemos era um rapaz, que ele fazia já 2 anos e meio que eles eram casados, todos ali, né, dentro de ministérios e tudo, e não tinham ainda tido relações sexuais, porque ele tinha é o que eu falo, né, a gente tá falando de libertação. Tinha uma raiz que vinha da família e tudo mais. Deus também fez uma obra ali. São muitos testemunhos. A menina que você me perguntou no início,
A Tamires, ela não dormia à noite. Ela fala que à noite os demônios vinham balançar a cama dela, mexer as coisas na coisa, tudo ali no quarto. Sim. Até o dia que eu falei para ela, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu falei, eu posso ir na sua casa, eu posso orar. Falei, os demônios vão sair, porque no nome de Jesus eles têm que sair. Mas eles podem voltar, porque a posição tem que ser tua. Eu sempre trabalhei assim, sempre. Isso. Quando eu vou orar para alguém, eu falo, olha, eu vou orar por você. E eu sei que no nome de Jesus vai ter que sair. Mas se você não se posicionar, se você não mudar de vida, se você não tiver autoridade, eles vão voltar. Sim. E pior, a Bíblia fala que volta com 7 piores, não é? Sai um e volta com mais 7, então fica 8. E se for e voltar, vai com mais 7, 7 vezes 8, 56, e assim por diante. Aí instruí ela, tal. Aí eu falei, ela falou assim que ainda estava sendo perturbada. Aí eu falei assim, você tem espelho? Olha os portais, né? Que a gente fala dos portais, tem gente que não acredita. Ela falou assim, eu tenho 13. Eu falei, então você vai ungir. Você vai ungir os espelhos, tal, Sim. repreendendo, que possa ter entrado por ali. E ela fala que quando ela foi orar pelo terceiro espelho, ele pulou e caiu do lado contrário. Ela explicou como é que o espelho tem que cair. Sim. Ele caiu do outro lado e espatifou. E ela falou que a partir daquela noite, ela dormiu bem, graças a Deus, né? Ela não teve problema. Só teve um problema outro dia, eu conversei com ela queria levar uma tia, que a tia era a mãe de santo. E ela ficou com medo de dormir. Eu falei, parou, hein? Eu falei, você já tá liberta. Eu fui dormir com ela. Não vai dormir com a sua mãe, não. Eu falei, você vai dormir no seu quarto, você vai repreender em nome de Jesus, porque você já foi liberta. Aí passa que a gente se encontra assim no culto e tal. Eu falei, e aí? Ela falou assim, não, pastor, tô bem, não, tô tranquila. Aí faz uma semana mais ou menos, ela chegou, pastor, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, fala. Ela falou assim, eu acho que veio um anjo no meu quarto. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu abri o olho, ele estava assim me olhando. Ele era todo de luz e estava de azul, assim, ó. E eu senti paz. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, então agora você está sendo visitada por anjo, agora não é mais demônio, né? Ela falou, não, pastor, agora realmente foi anjo. Então, assim, a gente percebe que Deus vai operando, vai trazendo pessoas que pararam de beber, sabe? Que tinham uma vida, muitos anos bebendo, e que hoje se posicionaram. Sim, E eu pergunto, se é da minha igreja, eu estou perguntando, né? E aí, como é que é? E a pessoa, não, pastor, eu estou firme, tal, tal. Você vai falar assim, todo mundo? Não, né? Não é todo mundo, porque infelizmente tem pessoas que não se posicionam. Isso. Tem pessoas que parece que faz o seminário para falar, tá vendo? Não adianta, não vai adiantar a minha vida, é isso aí. Então, tudo funciona com posicionamento. Quando você fala assim, eu cansei. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu falei, não, eu preciso me posicionar. E o Senhor começou a fazer a libertação. A conversão do meu marido, por exemplo, foi algo assim, sempre foi sobrenatural. Por quê? Ele achava que não precisava de Deus, que não precisava de nada, que o trabalho dele que sustentava ele, como muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas acreditam nas suas finanças. E aí, então, um dia a gente estava orando numa reunião que a gente ia perto da nossa casa ali, pessoas que eu tinha ganho para Jesus, e eu falei, era uma segunda-feira à noite, falei, irmãos, eu sinto que vai acontecer um acidente com o Orlando, Deus está me mostrando. Todos nós oramos, repreendemos. Na terça de manhã eu falo que ele acordou encapetado. Ele virou para mim e falou assim, eu decidi, não vou para sua igreja, não quero saber de crente, não gosto de crente, tá vendo esse braço aqui, ó? Se esse braço não trabalhar, ninguém me dá nada não, ele é canhoto. Seu marido, né, falando. Eu te mostrei foi, sim. E à noite, ele trombou com um Fusca e esmagou o braço. O mesmo braço que ele bateu. Que ele falou que não precisaria de ninguém, que era o braço dele. Então, aí ele começou a ter as experiências com eles. Porém, eu nunca deixei de guerrear nas regiões celestiais pela vida dele.